Boa noite. O Jornal do Estado começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Gasolina começa a ser vendida a menos de R$ 6 em postos de Maceió. Que bom, né? Vai aliviar no bolso de todo brasileiro. A gente tava precisando demais. Sentiu alívio no bolso? Com certeza. E muito, né? Muito, né? Donos de bares e restaurantes da capital sofrem com inflação e empréstimos contraídos durante a pandemia. Grande parte dos nossos empresários não estão conseguindo pagar os seus empréstimos. Estão ficando deficitários e devendo às entidades bancárias. Eleições 2022. Hoje, na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Alagoas, eu recebo aqui no estúdio o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. O Jornal do Estado está no ar. Embora ainda esteja com um valor considerado alto pela maioria dos brasileiros, o litro da gasolina já começou a baixar em alguns estados do Brasil. Em Alagoas, a diminuição foi de 17% e já tem posto comercializando o produto a menos de R$ 6 o litro. Abastecer o carro ficou mais em conta. Pelo menos essa é a percepção dos motoristas. Antes cobrado na casa dos R$ 7, hoje é possível pagar a R$ 6 o litro da gasolina em Maceió. Bom, né? Vai aliviar no bolso de todo brasileiro. Sentiu alívio no bolso? Com certeza. E muito, né? A redução se deve à mudança no valor do ICMS cobrado em Alagoas, por força de lei federal. Agora é cobrado 17% do imposto sobre os combustíveis. Para verificar se os postos estão de acordo com a medida, o Procon Maceió iniciou vistorias nos estabelecimentos. A gente está fazendo um requerimento para que os postos apresentem as notas fiscais, tanto de compra da distribuidora quanto de revenda para o consumidor, desde o dia 23 de junho até a presente data. Até o momento, nenhum posto ou distribuidora foram autuados pelo Procon por descumprimento à lei. E as distribuidoras também podem ser penalizadas e essa multa ela pode chegar até R$ 8 milhões. A gente pede que verifique quais são os postos que têm um valor já reduzido, opte por abastecer nesses postos para forçar que a concorrência reduza também. Vamos agora de dica? Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Oi, sou a Luzilene. Eu estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida, entrar em contato com ela, que é muito bom. Assim como a Luzilene, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. O setor de bares e restaurantes de Alagoas está passando por um momento difícil. Segundo o presidente da associação, quase 70% dos empresários contraíram empréstimo durante a pandemia para manter o funcionamento do negócio, mas não estão conseguindo pagar as parcelas. É o pior momento da retomada econômica para o setor de bares e restaurantes pós-pandemia. Pesquisa da Abrazel feita em Alagoas mostra que 22% dos empresários tiveram lucro em junho, 44% ficaram em equilíbrio e 33% registraram prejuízo. Nosso setor de bares e restaurantes foi um setor que teve uma conta desproporcional na pandemia, né? Então, assim, no pós-pandemia, a gente tem várias parcelas de empréstimo que nós não queríamos pegar, mas tivemos que pegar para não quebrar. E agora essa conta chegou.
67% dos empresários contraíram empréstimos para manter os negócios em funcionamento enquanto estiveram fechados na pandemia. Marcos é dono de restaurante. Ele aponta a inflação elevada como uma das dificuldades para manter a margem de lucro. Assim como 85% dos entrevistados na pesquisa da Abrazel, o empresário evitou repassar o aumento para o cardápio. É o aumento da inflação, né? Ela vem achatando nossa margem de lucro, os preços dos insumos, tudo tem aumentado bastante e a gente não consegue, não pode repassar todo esse aumento para os nossos clientes. A Abrazel ingressou com ação na Justiça para que Estado e municípios compensem o setor pelos prejuízos causados devido às restrições de funcionamento na pandemia. E a conta, infelizmente, chegou. Presta atenção nessa outra dica. A Sorridentes tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando o contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa para usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí. Assim como a Isabel, eu tô com a Sorridentes. A cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. 2 mulheres foram presas após tentativa de fraude na Caixa Econômica Federal em Atalaia. Marcelo Moreno tem mais informações. As 2 mulheres foram presas no quilômetro 152 da BR-316, em Palmeira dos Índios. A abordagem foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Sobre esse assunto, nós conversamos com a PRF, Patrícia Maria, que traz mais detalhes. Nós recebemos a informação através do pelotão de operações especiais da Polícia Militar, que recebeu uma denúncia, uma vez que essas mulheres haviam ido a uma agência da Caixa Econômica Federal em Atalaia, e o gerente da Caixa desconfiou dos documentos apresentados, desconfiou de que havia algum indício de falsidade ali, né? Então, por conta disso, nós realizamos uma abordagem conjunta com a Polícia Militar. A abordagem foi realizada em Palmeira dos Índios e nós conseguimos abordar com tranquilidade esse veículo. Dentro do carro foram encontrados quais materiais? Foram encontrados diversos cartões de crédito, foram encontrados diversos documentos de titularidades diversas, inclusive 3 desses documentos possuíam a mesma fotografia, só que com nomes diferentes nos documentos e de unidades da federação diversas. E nós encontramos também um valor em dinheiro de R$ 1.500 aproximadamente. Além dessas mulheres, havia outros ocupantes no carro? Além delas, havia um homem, mas com relação a ele foi descartado o envolvimento em um primeiro momento, né? E ele entrou como testemunha, a princípio. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigada, Marcelo. No próximo bloco, eleições 2022. Minha entrevista de hoje é com o pré-candidato ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha, do União Brasil. Eu volto num instante. Estamos de volta com o Jornal do Estado. O assunto agora é eleições 2022. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, o meu convidado de hoje é o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Estela. Boa noite a todos que estão acompanhando a TV Ponta Verde. É uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que vai interferir diretamente na vida de todos os alagoanos, que é a próxima eleição, principalmente o cargo do governo de Alagoas. É um prazer recebê-lo aqui e antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai exibir as recomendações definidas pelo Departamento Jurídico da nossa emissora. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação
e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3. Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5. Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$ 25 mil. Alguma dúvida, Rodrigo? Não, estou ciente de tudo aqui. Então vamos lá. Eu começo a nossa entrevista falando sobre os estragos causados pelas chuvas, né? De acordo com o último boletim divulgado pelo Estado, já são 65 mil desabrigados e desalojados, né? Cerca de. E também 56 municípios que decretaram situação de emergência. Como é que você vê essa situação e o que o senhor faria caso fosse eleito governador de Alagoas? Bem, Estela, infelizmente, nós estamos aqui repetindo o que acontece todos os anos. Todos os anos chegam chuvas, às vezes mais fortes que outros anos. Eu quero falar aqui de uma cidade específica, que é a cidade de Quebrangulo. Eu estive lá um mês atrás, entregando 256 casas. Essas casas são frutos das enchentes de 2010, ou seja, depois de 12 anos, a cidade começou a ser reconstruída. Então, aquelas pessoas que saíram das suas residências, hoje estão vendo novamente o filme se repetir. Então, é uma situação que hoje está parecendo ser hereditária, que passa de avô para pai e para filho, e que a gente não pode se acostumar com isso. As chuvas chegarão sempre cada vez mais fortes, desde que a gente não haja, e isso como governo do Estado, tem muito a ser feito. Por exemplo, um trabalho preventivo, acompanhar de perto os estudos que já foram feitos e transformar em realidades, e não apenas esperar acontecer a chuva para chegar junto à população com o trabalho humanitário, que é necessário, mas sem ter feito o dever de casa. Então, o poder público, o governo do Estado tem muito a fazer na área da prevenção, e assim não foi feito. Eu acompanho de perto um outro exemplo, esse sim, que deu certo, em Maceió, o prefeito JHC, em outubro do ano passado, foi ao nosso gabinete, conversou comigo e fez um planejamento, já esperando as chuvas que iriam chegar aqui em Maceió. E com isso, fez limpeza de galerias, fez um alojamento específico para receber as pessoas com dignidade, não apenas jogar as pessoas dentro daquele local, mas sim ter um controle de cidadania ali dentro, levando 4 alimentações, com psicólogos e um plano também para que essas pessoas voltem de maneira segura para suas residências. Então, a gente está vivendo um momento muito triste, muitas famílias foram afetadas, com certeza a principal preocupação é a proteção da família, das vidas, mas, além disso, tem todo um prejuízo financeiro, um prejuízo de reconstrução das cidades. E eu venho falar aqui de um outro aspecto. Se tem essa parte do planejamento, a parte do socorro às cidades, é necessário que o governo do Estado tenha humildade e chegue junto ao governo federal e peça suporte, e peça ajuda para reconstruir os municípios que foram afetados. E a gente não observa isso. Observa que há, muitas vezes, um prefeito fazendo o trabalho, chega o governo para fazer o mesmo trabalho e não se há diálogo. Mesmo num momento como esse, tenta politizar uma situação de tristeza. O que a gente também acompanha são as redes sociais, onde muitos candidatos e muitos políticos estão indo para tirar uma selfie ali para tentar ter algum ganho político e esquecendo do prejuízo financeiro, mas do prejuízo também emocional dessas pessoas. Senador, passando para outro assunto, eu queria saber do senhor qual seria a sua proposta, né, o seu plano para a educação do Estado. Bem, Estela, a educação em Alagoas, de fato, ela está reprovada. Quando a gente observa que o pior estado na taxa de analfabetismo é o estado de Alagoas, cerca de 18% da nossa população é considerada analfabeta. Quando a gente observa que tem 100 mil crianças, e você é mãe, você sabe disso, tem 100 mil crianças aqui em Alagoas que não têm onde estudar porque não tem creches disponíveis. Então, o que a gente observa é que não é tratado com prioridade, principalmente esse assunto das creches. Quando eu olho hoje na televisão uma propaganda maciça dizendo que aqui é o melhor governo do Brasil, e eu vejo na televisão, nos outdoors, inclusive quando eu estava chegando aqui, uma informação de que o governo de Alagoas entregou 200 casas, 200 creches, é mentira, é uma propaganda mentirosa. Entregou 6 creches nos últimos 8 anos.
É um absurdo. De outro lado, como senador, eu tenho um papel fiscalizador. E qual seria o seu projeto nesse caso? E nesse papel fiscalizador, eu visitei pessoalmente, alguém da minha equipe, 81 creches que estavam paralisadas aqui no estado de Alagoas. Aportei recursos, fiz um trabalho e já conseguimos entregar 6 dessas creches. O nosso objetivo é fazer uma parceria com os municípios, utilizar os recursos necessários para que essas creches sejam construídas, inclusive com uma maneira inovadora. A creche, e essa vai ser a nossa linha de diferenciação, não é apenas fazer o que sempre foi feito, ou o que nunca foi feito, mas construir essas creches e colocar também um local para que as mães possam receber curso de capacitação, porque a gente sabe que muitas vezes a mãe repete com ela um ciclo de miséria que aconteceu com a mãe dela, de deixar de estudar, de deixar de trabalhar, porque não tem onde deixar o seu filho. Então a gente está com um projeto muito forte para a educação infantil, com a criação de creche, mas mais do que isso, com cursos dentro da própria creche para as mães. Então é um diferencial. A gente sabe que também são das creches que, durante esses 5 anos, as crianças conseguem se desenvolver, e uma criança que até 5 anos não acompanha através de um direcionamento, ela fica para trás e gerações são perdidas. Então, esta é a nossa prioridade absoluta sobre a educação. Ressaltando que aqui em Maceió nós tivemos a oportunidade de acompanhar de perto, durante 8 anos, a Maceió perdeu muitos alunos. A quantidade de alunos que a Maceió perdeu, salvo engano, foram 8 mil alunos que deixaram de serem matriculados aqui em Maceió. Do outro lado, nós estamos agora acompanhando de perto a gestão do prefeito JHC, onde esses números voltaram a crescer, com vários estímulos, como o Bolsa Escola Municipal, fazendo com que as crianças tenham estímulo em permanecer dentro da sala de aula. Destacando que nós vivemos num estado, repito, com a maior taxa de analfabetismo, maior evasão e abandono escolar, ou seja, não se terminam os cursos, as crianças não têm condições de continuar até o final da escola, fazendo com que a gente não consiga se desenvolver. Senador, nosso tempo é curtinho, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os seus planos para a saúde. A saúde ela é o principal problema do estado de Alagoas. É lógico que nós estamos acompanhando os hospitais que foram entregues. É necessário, lógico, que se tenha estrutura, mas é necessário também que se tenha valorização do profissional, que o paciente, quando chega no hospital, seja bem atendido, que tenha um raio-x, que o médico seja bem remunerado, que toda a parte de saúde também, os profissionais de saúde sejam reconhecidos, e não é isso que a gente observa. O que observa hoje são hospitais fechando as portas, e eu aqui quero mencionar o hospital em União dos Palmares, uma maternidade, São Vicente de Paulo, que por falta de repasse do governo do estado não conseguiu pagar os seus médicos e por isso fecharam suas portas. Então uma mãe gestante que sempre foi aquela maternidade, vai hoje, a porta está fechada, ela tem que buscar um outro hospital que não é o que foi construído, é quilômetros de distância, ou seja, estrangulou um sistema de saúde aqui, há uma desconsideração com os hospitais filantrópicos, demorando demais para realizar esse pagamento. É assim na Santa Casa, é assim no Hospital Regional de Arapiraca, em São Miguel dos Campos, e o que nós temos que fazer é dar prioridade para realizar um atendimento de qualidade às pessoas e não apenas um de fachada. Senador, eu gostaria que o senhor desse as considerações finais desse nosso bate-papo para quem está nos assistindo, por favor. Bem, Estela, é um momento que todo alagoano tem para decidir os seus próximos 4 anos. Então, Alagoas não pode andar para trás. A gente observa que o que há hoje é um governo tampão que foi escolhido não pelas pessoas, mas por um grupo de deputados através de um acordo e que essa conta um dia chega. Então, a nossa missão aqui é andar para frente, dar orgulho a esse estado e não fazer com que Alagoas ande para trás. Então, por isso, eu gostaria de pedir às pessoas que me acompanhem pelas redes sociais, que é um momento de proximidade. Obrigada pela sua participação. Nosso tempo no jornal é curtinho. Gratidão pela sua participação aqui no nosso jornal. Tá bem? Eu que agradeço. O nosso convidado do Jornal do Estado na próxima segunda-feira é o governador Paulo Dantas, do MDB, pré-candidato à reeleição. A edição de hoje termina por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.